seguinte, aqui no clube nós temos uma série de palestras, a maioria, na verdade, é na área de meio. É lógico que tem palestra de todas as outras divisões, né? Carneiro está aqui do meu lado, Carneiro é o diretor aqui do clube, conselheiro, e nós temos palestras de várias divisões. Agora, eu diria que a maior parte das palestras é na área ambiental e na área de recursos hídricos, etc. Bom, além disso, você quer falar do Congresso, Carneiro? Bom, nós estamos organizando aqui no clube, 24, 25 e 26, se eu não estiver enganado aqui na data, mas é isso. 24, 25 e 26, Congresso Brasileiro de Meio Ambiente, para dizer a verdade, é o 11º. Quer dizer, nós já estamos no 11º. Não é todo ano, normalmente é de 3 em 3 anos, e então ele já vem de longa data. Esse congresso vem profissional de várias áreas, né? Biologia e engenharia, e vem muito aluno. Enche aqui o clube, como as inscrições estão abertas, mas eu só vou avisar que é o seguinte, como é limitado aqui os elevadores do clube e as instalações, né? Quando chega num certo número de inscrições, as inscrições são encerradas. Então, as vagas são limitadas, mas é só entrar lá no site do clube, né, e fazer inscrição. Para estudante acho que é R$20, para profissional é 200, mas isso tem que ver lá no site. Tá certo? Então, é em junho, só avisando que as vagas são limitadas. Bom, vamos falar aqui no assunto aqui da palestra agora. Vou apresentar o Magela, mas antes disso eu quero falar sobre o Magela. Trabalhou comigo... Quantos anos, Magela? Uns 10 anos, não é isso? Basicamente os 10 anos de Tucuruí, né? Nós trabalhamos junto no projeto da usina de Tucuruí, e tem várias outras pessoas aí que trabalharam também. Então, o Ronei chegou agora. Não te vi nada, chegou só agora. Bom, e foi um trabalho muito bom, um aprendizado, né? Aprendi muito lá com o próprio Ronei, com as pessoas que estão aqui presentes. E é muito bom ver as pessoas reunidas novamente, né? Assim que eu soube que ele ia ter um livro, eu propus para fazer esse lançamento aqui no Clube de Engenharia, que eu acho que é aonde devia ser lançado, pelo menos os livros técnicos, os livros da área de engenharia, né, deveriam ser lançados aqui no Clube de Engenharia, inclusive por causa da própria divulgação no meio dos engenheiros, né. Eu acho muito importante isso, até porque essa experiência, a experiência de ter trabalhado nessas áreas, né, seja na área hidrelétrica, seja em outras áreas, saneamento e mecânica dos solos, tem gente aqui da área de mecânica dos solos. Essa experiência às vezes vai se perdendo, né? O Miguel lançou um livro agora há pouco tempo, falando das experiências. E o livro é muito interessante porque a gente vai lembrando, no caso do livro do Miguel, é sobre os casos da engenharia, né? Então, o Geraldo Magela Pereira, porque eu tenho outros amigos de Minas que também se chamam Geraldo Magela, né? Ele lançou o livro agora e vai fazer a palestra, e nós vamos passar então em seguida para a parte de debate, para a parte de pergunta. Lembrando, bom, vocês já viram, né? Está o livro lá na frente, para quem quiser adquirir, e quem chegou mais cedo e não assinou a lista de presença, eu pediria para assinar a lista de presença, porque é uma outra coisa que o clube
faz aqui é mandar e-mail sobre palestras e outros eventos que acontecem aqui dentro do clube. Bom, o Magela, então, pediria para ele começar, eu vou assistir também e vou ver se eu aprendo alguma coisa. Vai falar aqui? Aqui. Tem outro. Alô, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. E a ideia desse livro é uma ideia antiga. Eu volto para o tempo que eu conheci o Ronei, do tempo que eu conheci essa turma, várias pessoas que estão aqui, o Guido, o Zé Renato, o Duvaldo, e era muito sufoco para a gente... falar no microfone, é direcional. Então, foi um sufoco muito grande para... tinha muito projeto, a gente não tinha experiência, então a gente ficava sem dormir, trabalhando no projeto Balbina, e eu falei, um dia eu quero, de repente, fazer um passo a passo para o pessoal mais jovem não passar o perrengue que a gente passou, né? E não tinha livro em português, a gente não tinha dinheiro para comprar livro, e era um sufoco. Aí o tempo passou, e agora, recentemente, nos últimos 3 anos, tendo em vista que nós temos muito contrato para fazer, muita usina para fazer, eu parei de fazer usina, porque não tem usina, e resolvi fazer o livro. E é uma primeira edição, com certeza, eu já descobri ali, já tem 2 erratas, o meu e-mail está lá, eu queria que todo mundo usasse, lesse, criticasse, e tem algumas pessoas me perguntando como que eu fiz 12 capítulos. Na realidade, se não fosse a ajuda dos amigos, que vários estão aqui, inclusive meu amigo Flávio Campos, que me doou um livro que ele trouxe da biblioteca da Tractebel, em Bruxelas, para me consertar alguns errinhos que tem no manual de critério de projeto da Eletrobras, só que eu não tinha o livro. Aí o Flávio mandou buscar o livro, me doou. Enfim, eu não entendo, o pouco que eu sei de elétrica foi o Evaldo que me ensinou, eu também sei muito pouco. Turbina está aí o Miranda, tem o Elmar Alves Mentel, geotecnia está aí o Martins, meu professor de hidráulica, também consegui tirar nota 3, 4, mas foi o Ronei, modelo reduzido, e por aí vai. E com o auxílio deles, eu consegui fazer esses 12 capítulos, que é uma espécie de passo a passo, bem simples, mas tem substância. Tem um roteirinho, tem a parte institucional também, eu não vou ficar aqui falando de coeficiente de vazão, nem de SPT, nem como que desvia rio. Eu queria aproveitar o momento que a gente está sem água para beber em São Paulo, chamar um pouco a atenção para os reservatórios, porque está no livro, nós aprendemos que os reservatórios são importantes, né? Há 5.000 anos, os chineses já faziam reservatório para a gente ter água de beber. E então era a corrida atrás da água e da alimentação. O abrigo ficava em terceiro plano. E, tendo em vista que nem todo mundo que está aqui é engenheiro, estou vendo a Zilar, minha amiga, eu queria ver se a palestra não ficava assim, muito chata para quem não é do setor elétrico. Tá bem? Então, está aí 12 capítulos, a gente vai destacar a importância dos reservatórios e os usos múltiplos da água e o fato de que a hidroeletricidade seja, com certeza, ambientalmente menos impactante que as demais alternativas de geração de grandes blocos de energia. Essa é a minha opinião, eu acho que eu não consigo ver... claro que a gente tem que ter geração térmica, tal, solar, eólica, mas diminuir o ritmo das hidrelétricas para privilegiar a térmica, eu acho um contrassenso. Os capítulos estão aí. O 2, a gente, desde a primeira vez que eu peguei o manual de inventário, eu vi lá no manual de inventário o planejamento da geração, as bacias hidrográficas e os usos múltiplos da água. Ainda não tinha esse termo AI, avaliação ambiental integrada, mas
No capítulo de usos múltiplos da água, a gente esgotava o assunto meio ambiente, vamos dizer, que eu passei a tomar contato com o termo meio ambiente já no projeto Balbino em 1988, portanto, há 30 anos, quase, 27 anos atrás. Aí veio o estudo de viabilidade, estudos ambientais, veio a RIMA, LP, LI, leilões, projeto executivo. Bom, e aí eu listei alguns pontos para a gente depois, e vou tentar passar rápido, para quem quiser pergunta, por que reservatório? O reservatório inunda? Inunda, sim, claro. Por que é importante isso? A gente está ouvindo aí, né, então, isso aí eu tirei do Gomide. O Gomide fez uma palestra aqui em 2012, que está aqui. Eu tenho o arquivo, quem não tiver eu posso mandar. É um show sobre reservatório. E eu não vou repetir o Gomide, até porque não tem a competência dele, né? Mas está ali. Eles são indispensáveis para a melhor gestão de recursos, além de acumular água para a gente beber, eles são indispensáveis para a melhor gestão dos recursos associados a eventos hidrológicos extremos, enchentes, estiagens ou cheias e secas. Claro, no primeiro momento eles afetam o equilíbrio, mas na sequência a gente se ajusta, né? Esses dois trabalhos estão na internet também, quem tiver interesse. Aí, a história, né? Plantar trigo, cevada, depois domesticar animais, e etc. Mas sempre o pessoal chegava, e a cheia, e a seca, e depois, na hora da colheita, não tem água. E aí começou vala para irrigação. Isso, os reservatórios surgiram dessa forma. E estabeleceu-se essa conexão entre a segurança hídrica, a segurança alimentar e a segurança das pessoas. A palestra também vai estar no site do clube, todo mundo depois pode ter cópia, né? Bom, até os anos 80 as barragens eram aplaudidas. Nos últimos 30 anos, as barragens estão sendo execradas, os reservatórios. E é uma visão assim, muito mal fundamentada e que não reconhece que investir em infraestrutura, né, é indispensável o desenvolvimento sustentável para a erradicação da pobreza, como já disse o Gomide naqueles trabalhos anteriores, né. E, segundo ele, essa implicância com as obras hidráulicas fez com que no século XX terminasse aí com 850 milhões de pessoas ainda sem acesso à água, 1,6 bilhões de pessoas ainda sem acesso à eletricidade, e com 2,9 bilhões de pessoas tentando sobreviver com $2 por dia, quer dizer, uma loucura. Quer dizer, alguns dados sobre os rios significam 2.000 quilômetros cúbicos na natureza, ou seja, nada, né? Na atmosfera tem 8 vezes o volume dos rios. Não sei se você sabe, está aí no trabalho do Gomide e daqueles outros autores americanos. Bom, eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. Como é que é isso aqui? Na Califórnia, tem 6.000 metros cúbicos de água armazenada por pessoa. No Paquistão tem 100, na Etiópia tem 30. E nos Estados Unidos, como um todo, tem 2.600 metros cúbicos de água armazenada por cada americano. No Brasil, tem 3.800. Só que se você tirar os reservatórios do setor elétrico, esse número cai para 370. E aí você olha ali, você vê lá, ó, consegue ver ainda nessa escala o reservatório de Balbina, Tucuruí, Sobradinho, Serra da Mesa e vários aqui, mas não, 8 milhões, o número está na frente. Da mesma forma, reservatório não vai atrapalhar em nada, né? Pelo contrário. Segundo a ESCE, tem 85 mil barragens nos Estados Unidos, cujos reservatórios são 810 quilômetros cúbicos. Os lagos naturais, lá, os grandes lagos e tal, tem 19 mil quilômetros cúbicos. Então, essas organizações, sem citar nomes, se dedicam a convencer as pessoas que os reservatórios feitos pelo homem foram um erro ambientalmente intolerável. Pasmem, ali é meu. Não precisa nem raciocinar, né? E aí eu sugiro que o setor elétrico continue hidráulico. Para efeito de comparação, a gente cita ali que a natureza concentrou 90%
desses 91 mil metros cúbicos que está na folha de trás, de água fresca em 11, nos lagos de apenas 11 localidades, com uma área média de 45 mil quilômetros quadrados. Os grandes lagos totalizam 245 mil quilômetros quadrados, Baikal, na Rússia, com 744 metros de profundidade, 32 mil metros quilômetros quadrados, são responsáveis por 52%, ou 27 com 25, 52% da água fresca. Os lagos africanos, Victoria, Tanganyika e Malawi, na África, são mais 25%, faltam outros 20%. Então, eles aí, quer dizer, não são as 850, as 75 mil barragens dos Estados Unidos, jamais vão inundar uma área igual essa aí, que é maravilhosa, né? Sai aqui. De cima, o perfil, 400 metros de profundidade, aqui, ó, 280 aqui, esse é o Ontário, aqui o St. Lawrence, já é perto de Quebec, na Niagara Falls está aqui. Aí Baikal, aqui está a usina de Sayano, aqui, que é assim, aqui está, na frente tem um mapa com as usinas, Bratsk, Krasnovar, Sayano é aqui, ao lago de Baikal, esse é o INC. Ele de cima, do satélite, aqui são os africanos, esse negocinho aqui, os africanos aqui, os lagos Victoria, Tanganyika, olha que espetáculo, isso aqui é a placa africana. Aqui, chama atenção nessa figura, é que aqui você tem que fazer um esforço danado para ver a barragem de Cariba e Cabana Bassa aqui. Cariba tem 128 metros de altura, barragem de Arco aqui, você consegue ver, mas tá, e Victoria Falls está aqui, ó. Então, não são essas barraginhas que geram energia para a gente ter cervejinha gelada, né, com os outros, que vão impactar o meio ambiente. Para com isso, pô. Olha que maravilha esses lagos. De cima, aí a placa africana, botei uma porque o Guido sabia que o Guido viria, depois ele pode dar uma aula sobre isso. E aí a gente começa o projeto da usina, que é uma atividade multidisciplinar e que também está no livro, mas eu não sei, às vezes nem todo mundo sabe. Você tem que fazer uma boa topografia, do meu modo de ver, uma excelente hidrologia, excelente topografia,